Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Flada Etos e hoje vamos nos aprofundar na função Workflow. O Workflow é uma ferramenta muito utilizada para otimizar e organizar do desenvolvimento até a aprovação de posts para as redes sociais, anúncios, campanhas, entre outras opções. Aqui nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, eu vou definir a minha demanda que é um post para as redes sociais. Segundo passo é definir para quem é essa demanda, para qual cliente. No caso, eu vou escolher esse aqui. Terceiro passo é definir o título do meu workflow. No caso, o meu é a campanha de julho. Depois de definido isso, eu preciso colocar o briefing do texto e do arquivo, né? A imagem ou vídeo. Vou pegar esse texto fictício aqui para ser o meu briefing. E pronto, aqui eu coloco o que eu quero, o que precisa ter, né, no texto, na descrição do post, e o que precisa ter no arquivo, na imagem ou no vídeo, como ele precisa ser, o tempo e todas as especificações que eu achar importante. Eu posso muito usar essa opção aqui, que é anexar referências. Isso ajuda muito na etapa de produção do conteúdo. Aqui eu posso colocar então imagens que possam servir como base na etapa de produção, ok? Depois de definido essas partes, eu vou colocar aqui a data dessa demanda. Essa data ela vai limitar quando esse post será agendado e publicado. Eu vou colocar dia 8/7/2020 às 20 horas e 30 minutos. Essa é a data e horário que o post será publicado. Eu quero que ele seja publicado no Facebook, Instagram e LinkedIn. Ok, definidas essas partes, eu vou escolher aqui o usuário que ficará definido para criar o arquivo e o texto. Aqui eu posso adicionar uma outra etapa e escolher outro usuário para criar, por exemplo, a imagem. E aqui em cima vai ficar só para criar o texto. Mas nesse exemplo, eu vou usar somente esse usuário aqui, tá bom? Então, esse usuário vai ficar definido para fazer a imagem e o texto desse post. As etapas de aprovação que vêm a seguir, depois de ter feito a produção, o post será encaminhado para aprovação, certo? Aqui eu posso definir um usuário interno responsável. Essa é uma aprovação opcional. Lembrando que esse usuário interno, ele também vai precisar estar aqui nessa aprovação final, que ela é obrigatória. Então, por exemplo, eu posso deixar aqui um usuário interno da minha agência, que vai verificar se está tudo certo. Depois eu posso adicionar um e-mail, né, que aqui eu vou colocar esse e-mail para chegar. E esse usuário externo, ele vai receber a demanda no e-mail e vai aprovar ou rejeitar. Aqui nesse caso, é como se fosse o cliente, né? E esse usuário interno, ele, como eu falei, ele é opcional. Então, aqui eu vou definir, mas eu vou colocar o meu nome e aqui, por último, o meu nome de novo. Pronto. Após concluídas as etapas, eu vou em criar o workflow. Bom, então, pessoal, depois, se eu for no submenu lista, eu vou clicar em lista de workflows e eu for aqui no submenu criadas por você, seguindo a ordem aqui do mais antigo para o mais novo,
eu vou encontrar a minha demanda aqui, ó, campanha de julho. Só para vocês verem, abrindo a demanda, eu consigo consultar que ela ainda está parada aqui na etapa de produção. O social media ainda não fez a imagem e o texto. Lembrando que esse post está agendado para 20 horas e 30 minutos. Então, ele ainda tem algum tempo aí para concluir. Essa etapa de produção, após ela ser concluída, o workflow vai vir para mim aprovar. E essa barrinha que está amarela, ela vai ficar verde após a etapa ser concluída. Então, agora eu vou logar no usuário social media para a gente conseguir concluir essa demanda aí e vocês verem como que fica, ok? Vamos acessar aqui com o e-mail e a senha. Olha lá, já conseguiram observar que apareceu 2 notificações aqui no sininho? Aqui tá a demanda, ó. Tá indicando para ele, você tem uma nova demanda atribuída. Ele clicando em cima dessa notificação, já vai abrir para ele aqui o workflow para ele fazer. Aí ele vai ver o briefing, né? Quando chega para ele aqui a demanda, gente, na hora dele produzir, ele pode ativar o timesheet, que vai cronometrar o tempo que ele está levando para concluir a tarefa. Então aqui vou fazer tudo fictício de novo, só para vocês terem noção de como funciona. Vou colocar aqui a imagem que eu quero, que foi solicitada lá, né? Ele colocou no briefing. E aí, essa é a imagem do meu post e esse é o texto com as alterações que eu fiz já, né? Seguindo as referências do briefing que ele colocou para mim. E tá aqui. Após ter feito isso, eu coloquei tudo que era necessário. Se tivesse marcação aqui, eu iria colocar. Se tivesse que marcar produtos, eu iria marcar. Nesse caso, esse post foi definido para ser um post para feed de Facebook e Instagram. Certo? Após ser concluído, já verifiquei que tá tudo certo, eu vou em finalizar demanda. Aí eu posso pausar aqui. Eu levei 1 minuto e pouco para fazer. E aí eu vou finalizar a demanda. Após finalizada, vai aparecer para o criador da demanda aqui a notificação. Demanda aguardando a sua aprovação. Quando eu entro aqui, gente, olha como que já tá diferente, né? Aqui, a etapa de produção, ela ficou verdinha, o que indica que já foi concluída a tarefa. E aqui embaixo, mostra que o social media concluiu a sua tarefa em 1 minuto e 18 segundos. Tempo total desta demanda, 1 minuto e 18 segundos. Você consegue ter essa informação aqui, tá bom? E tá tudo certo. Eu não tenho mais observações a fazer. Aqui no caso, se eu tivesse observações a fazer, eu poderia colocar aqui, ó, nos comentários, e eu escreveria alterar imagem, né? Se eu quisesse que ele alterasse a imagem, e eu enviaria o comentário. Esse comentário ele fica aqui, depois ele vai, e aí eu vou clicar em rejeitar o workflow, porque aí quando eu rejeito,
ele vai voltar para o usuário social media, que já vai receber de novo a demanda com o comentário. Compreendem? E assim ele pode fazer as alterações que é necessária e finalizar novamente a demanda para ela voltar para mim. E eu, vendo que já deu tudo certo, eu posso clicar em finalizar demanda, porque aqui ela tá como usuário interno responsável. Eu tô como usuário interno responsável pela aprovação. Então, eu vou finalizar demanda. E aí, o workflow foi finalizado aqui nessa etapa. Ele voltou para mim, gente, porque eu tinha colocado que eu sou a pessoa que vai aprovar, fazer a aprovação final, viu? Então, por isso que ele voltou para mim, porque eu vou verificar de novo, né? No caso aqui seria outro usuário, mas no meu exemplo eu coloquei o meu nome novamente para facilitar aqui o exemplo, tá? E aí, nesse caso, ele já tá tudo certo, voltou para eu aprovar. E aqui, ó, eu posso já clicar para agendar o post, tá bom? Só para vocês verem, no e-mail, quando chega, a demanda ela vai chegar assim no e-mail para a gente aprovar, ó. Você tem uma demanda aguardando aprovação. E aí chega também para o cliente dar uma olhada, ó, ele pode clicar aqui e ver a demanda. Né? E aí ele vai clicar aqui e ver de novo. Mas nesse caso, gente, a demanda é só para mostrar para vocês, para ilustrar como que fica. Porque como é o mesmo e-mail, eu coloquei o meu e-mail para aprovação externa, então vai abrir aqui para mim do mesmo jeito, né? A mesma demanda. Tá bom? Então só para ilustrar como que chega no e-mail quando você coloca a aprovação externa e define o e-mail, ok? E aí a aprovação final, que é obrigatória, já está nessa etapa aqui, eu vou em agendar post. Workflow finalizada. Depois disso, eu vou em criadas por você. Ela vai estar em demandas concluídas. Campanha de julho, tá vendo? Ficou tudo verdinho aqui, ó. Demanda foi criada, demanda foi aprovado o texto, foi aprovada a imagem e está totalmente aprovada. E ela vem depois aqui para publicações agendadas, ó. Tá vendo? A minha demanda, ela foi já finalizada e ela vem aqui para publicações agendadas. Tá bem, pessoal? Espero ter ajudado vocês aí nesse entendimento de como funciona o workflow, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!